Boa noite. Boa noite. Olá, como vocês Boa estão? noite. Boa noite. O Léo também já vai começar a aprender Boa aí. noite. É, Boa noite. companhia. Essa é a função, né, da mãe, né? Tá trabalhando e tá cuidando de criança e tá cuidando disso, daquilo, e assim vai. Muito obrigada, gente, vocês terem confiado mais uma vez nessa minha jornada aí que vai se iniciando de internet. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu preparei, assim, uma aula bem direta e gostosa, e eu achei que seria muita informação para eu jogar de graça, assim, lá no grupo, que informação que eu consegui com tanto estudo, tanta investimento financeiro, e aí eu falei assim, eu não posso jogar de graça assim, né? E tá faltando mais uma pessoa, mas se ela não chegar, então que vocês saibam que essa aula está sendo gravada, então essa aula foi uma venda, e possivelmente eu venderei a gravação, tá? Então, que vocês fiquem cientes de que somente psicólogos vão comprar, né? Para poder ter o conhecimento, mas que vocês estejam cientes da gravação, né? De tudo que depois vai ser feito com a aula, tá bom? Então, eu estava lendo um livro muito legal, um livro do Jung sobre a prática da psicoterapia, e ali estava assim, falando tanto da postura da pessoa que ajuda, do psicólogo, do médico, falando de como que a gente precisa pensar esse lugar que a gente ocupa, né? E aí eu falei assim, eu preciso passar para frente. E aí eu preparei um bate-papo, uma conversa, sabe? Não vai ser uma aula só teórica. Eu quero trazer, em cima da teoria, eu gosto, vocês sabem já, que eu gosto de trazer exemplo. Então, eu vou trazer exemplos reais, sem nome, claro que são pedaços, né, de algumas falas de alguns pacientes, que se encaixam dentro dessa teoria e dentro desses livros que eu li, né, e dentro dos cursos. Então, vamos iniciar. Ok? Tudo certo? Alguma perguntinha? Quer alguma dúvida? Eu posso começar. Vamos lá, então. Como vocês sabem, agora eu não consigo ver mais vocês. Então, vocês vão ter que falar se alguém quiser fazer alguma pergunta. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo certo? Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. O slide está em tela inteira ou está à metade? Como é que está? Eu estou vendo todo mundo. Está à metade. Está ótimo. Está aparecendo aquelas laterais, assim, do aplicativo? Não, acho Não? que está inteiro. É porque aparece embaixo, aparece os quadrinhos com a imagem de cada um, né? Aí fica na metade da tela o slide. Acho que é por isso. Sim. É, Tá engraçado. ótimo. Para mim, tá na tela inteira minha aqui. Mas tem como abrir. Se a gente clicar em ampliar, mas aí tem amplia como para a tela toda. abrir. Ah, não, então vocês aqui, é para vocês aí a configuração de vocês, né? Sim. Ah, Isso. tá, entendi. Beleza. Então,
coloquei esse nome de imersão para psicólogos e como conduzir a psicoterapia e descobrir a força do paciente. Por que descobrir a força do paciente? Porque eu acredito que a força de cura do paciente não está em nós. Nós somos apenas um instrumento, onde a gente, com o conhecimento, a técnica, nós vamos conseguir levar esse paciente a esse processo de cura. O que é processo de cura? É estar curado totalmente? É não ter nada? Não, né? Não, lógico que não. É o início da transformação, que a gente chama de processo de cura, né? De estar indo para essa cura. E aí, eu acho que tem um jeitinho de eu colocar a carinha de vocês aqui. Eu vou buscar esse jeitinho aqui. Estou conseguindo. E aí, o que acontece? Voltei aqui o slide só para eu ver a cara de vocês para eu falar, porque eu não consigo falar só para a câmera. E aí, o que acontece? Essa força de cura. Ó, a Vera está chegando. Não entrou. Nossa. Boa noite, Vera, bem-vinda. Já eu estou no Boa noite, início. Vera. Como é que é? E aí, eu estava falando aqui sobre a condução da psicoterapia e onde está a força do paciente. Então, a força do paciente não está em nós. Nós vamos ajudá-lo a buscar essa força. Nós somos um instrumento. Então, a gente, enquanto instrumento, nós vamos ajudar ele a buscar essa força. E onde será que está essa força? Vamos achar essa força do paciente. Eu nunca consigo voltar para a apresentação, não sei como é que pode isso. Vocês estão vendo normal agora? Sim. Sim, estou vendo. Ótimo. Sim. Bom, vocês já me conhecem, eu sou Raíssa Fonseca, psicóloga e agora consteladora familiar. Né? Já estou aí formada há 12 anos e esses 12 anos atendendo em clínica. Então, assim, já mudei muito minha forma de atender. Então, antes de ser mãe, eu atendia de um jeito, né? Dava todas as fórmulas para os pacientes. Depois que eu fui mãe, vi que não era bem assim. A teoria não se encaixa tanto assim na prática. E aí eu tive que me adaptar, né? Eu tive que me rever aí enquanto mãe. E aí eu pude ver o paciente não só individualmente, se ele está bem, mas todo o sistema de onde ele vem, principalmente a sua mãe, que é a nutrição e desenvolvimento para crescer. O que isso significa? Deixa eu ver vocês de novo. Quando a gente... Acho que vou fechar meu WhatsApp aqui do computador. Todo mundo já entrou. Senão ele vai ficar pitando aqui. Fechei. Quando a gente vê o paciente só o individual, a gente não consegue ver como ele cresceu, o contexto dele. A gente não consegue ver quem ele é totalmente. A gente vê
A personalidade dele ali é só o que ele mostra pra gente, só aquilo ali. Mas a gente não consegue ver ele no total. Então a gente precisa ir nesse sistema todo, de onde ele vem. E por que a sua mãe? Porque a mãe é o caminho, a passagem para a vida. Através da mãe que a gente vem à vida. A gente necessita do pai. Mas para nascer, a gente necessita da mãe. Então, se a mãe não quer que a gente nasça, a gente não vai nascer. Então, assim, é uma decisão da mãe, né? E aí, se ela aceita esse filho vir ao mundo, ter vida, e ele cresce nutrido, ou seja, alimentado, e ele desenvolve, ele cresce, significa que a mãe cumpriu com o papel dela, independente se ela ficou batendo, se ela não ficou batendo, independente se ela foi boa ou ruim. Lembra lá, saiu bom, saiu mal? Independente se ela foi boa ou se ela foi ruim. Se você cresceu e sobreviveu, significa que ela cumpriu com essa nutrição e desenvolvimento para crescer. E aí tem paciente que fala assim: você está falando que a minha mãe é boa? A minha mãe foi ruim. Minha mãe, ela é, por exemplo, uma abusadora, uma narcisista. Ela é isso, ela é aquilo. Tá bom, ela é. E a gente não vai poder mudar isso. Mas qual é o desejo do paciente? Ser amado por esta mãe ruim. Então, nós vamos buscar o que que essa mãe fez de bom, alguma coisa que ela tenha, e vamos linkar essa coisa boa da mãe com o paciente. O que ele tem parecido com a mãe? Que a gente sempre vai ter. A mãe sendo boa, sendo ruim, a gente sempre vai ter. E aí, quando ele começa a perceber que ele é parecido com essa mãe, e que essa mãe, de alguma forma, mesmo na ruindade dela, em algum momento ela amou, do jeito dela, mas ela amou, ele começa a ter uma outra visão da mãe. E aí ele pode cada vez mais ir crescendo, aí a gente fala de um crescimento emocional. Ele vai crescendo emocionalmente, ele vai desenvolvendo. Aí ele pode ir para a família dele, ele pode olhar para essa mãe, querendo ou não, com um pouco mais de gratidão. Então, a gente vai precisar ver o indivíduo e o ambiente onde ele vem, principalmente sua mãe. Ah, mas a minha mãe morreu no parto. A minha mãe me deu para outra pessoa. Você nasceu. Só pelo simples fato de ter nascido. E tem uma coisa que é interessante, que tem mulheres, por exemplo, que doam seus filhos para adoção, ou até mesmo que deixam ele morrer, elas amam tanto, muitas vezes amam tanto, que não suportam ver que os filhos terão uma mãe como ela. Como se ela não fosse boa o suficiente. Isso eu estou falando, geralmente, mães um pouco mais comuns, tá? Não estou falando de psicopatas, né? Não estou falando mais no geral. Então, dessas pessoas que geralmente chegam para nós, com algum distúrbio, algum problema, mas não chegam aquelas pessoas que têm morte, né? Ou algo assim da mãe com filho, né? Tem, mas, pelo menos para mim ainda não, tá, gente? Se chegou para vocês, vocês me falam aí, me avisam. Aí a gente repensa. Então, se você começar a ver se esse homem ou essa mulher, paciente, foi nutrido e cresceu, significa que agora ele precisa olhar para essa mãe e ver o que ela tem de bom e o que ele parece com essa mãe, para ele começar a se sentir
pertencente dessa família e ser agradecido. E aí, quando a gente está mais agradecido, a gente tende a ficar mais calmo, a gente tende a se sentir amado, a gente tende a se sentir melhor. Aí ele começa a buscar essa força. Então, é muito importante, primeiramente, ver o paciente, o que ele está trazendo no primeiro momento, o que ele traz, e aí, em seguida, você pergunta, como que é o relacionamento com sua mãe? Né? Ou até mesmo, dependendo da situação, a gente pergunta do pai, mas geralmente primeiro a gente pergunta da mãe, tá? Para ele poder ir trazendo esse lado infantil, porque aí a gente vai ver se é o adulto ou é a criança que está tomando conta ali, que está comandando essa pessoa. Tá? Porque muitas vezes o que a gente mais quer é o quê? Agradar a nossa mãe. E às vezes, sem perceber, depois de adultos, a gente ainda quer agradar a nossa mãe. Né? Então, buscar a mãe aí, tá? Vamos passar para o segundo slide. Cadê meu segundo slide? Eu sempre esqueço onde que ele está. Então, acaba que é isso que eu já acabei de falar. Nós, humanos, só podemos desenvolver-nos num determinado campo, naquele ao qual estamos inseridos. O que que isso quer dizer? A gente só consegue desenvolver no lugar que a gente está, onde a gente cresce. Então, se a gente só consegue desenvolver ali, a gente tem que ver o que as pessoas estão dando para nós. Tudo com relação à crença, com relação a como é que eu posso dizer? Comportamentos, com relação ao olhar para o outro, com relação à bondade ou à maldade, com relação à visão de vida ou de morte. Então, a gente só pode se desenvolver num campo. E este campo é o nosso, é família de origem. Então, se uma criança é adotada, o que que ela faz? A família de origem dela, a família dela se amplia. A gente não descarta a família adotiva. A gente só amplia e, mais ao mesmo tempo, a gente busca a força dos pais adotivos, dos pais biológicos, esqueci o nome, dos pais biológicos. A gente busca essa força desses pais. Quem eram? Por que deram? O que houve? Qual é a história que contaram para você? Então, a gente, ao mesmo tempo, por que que esses pais adotivos te adotaram? Não puderam. O que ele significa dentro dessa família? Então, a gente vai buscando a força, já perceberam, né? Pai e mãe. Ah, mas o meu problema é no casamento. Seu problema é com pai e mãe. E você está carregando para dentro do casamento. Ou o desejo de que a mãe seja algo ilusório. E aí eu quero da esposa o que eu não tive. Eu quero do marido o que meu pai não me deu. Então a força está nos pais do paciente. E é para lá que a gente precisa ir para buscar essa força. Veio um exemplo na minha cabeça aqui de um paciente. Deixa eu passar para vocês. Teve um paciente que, certa vez, ele
estava contando a história dele. E aí ele falou assim que ele é assim, ele queria ser uma pessoa mais, como é que fala? Uma pessoa emocionalmente melhor, ele queria ser uma pessoa equilibrada, sabe? Ele queria ser igual. Aí eu falei assim, quem que é assim? Quem que é assim, equilibrado na sua família? Porque a sua mãe não é, você já me trouxe a mãe que ela tem problemas emocionais, que ela é muito dependente, que ela te colocou num lugar que de pai praticamente, né? Que a história dele é essa. E aí eu falei, você quer ser igual a quem? E aí eu falei assim, como era o seu pai? E ele falou, meu pai era assim. Meu pai é minha referência. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. E aí eu fiquei num lugar para minha mãe e minha irmã complicadíssimo, porque sou só eu de homem. E aí eu tenho que resolver médico, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que resolver aquilo outro. Eu falei assim, tá, então você está no lugar do seu pai, porém você não consegue ser como ele. E aí ele ficou pensando, pensando, ele falou assim, eu devia ser como ele. Eu falei assim, olha, será que você devia ser como ele? Porque o que você está fazendo querendo ser como o seu pai? Negando a sua mãe. E se ele nega a mãe, quem ele se torna? A mãe, descontrolada. Porque tudo aquilo que a gente julga volta para a gente com muita força. E se ele nega 50% dele, se ele nega a mãe dele, ele julga a mãe dele, ele fala que ela é errada, que ela é isso, que ela é descontrolada, o que ele faz? Ele nega 50% dele. E se ele nega 50% dele, o que ele precisa se tornar para aceitar os 50%, para aceitar a mãe, esses 50%? Se tornar. Gente, o corpo da gente funciona assim, ó, a mente da gente. E aí, eu falei assim com ele, olha, você não pode ser o seu pai. E ele falou assim, mas eu devia ser. Eu falei assim, você não devia ser. Para você ser o seu pai, você vai ter que ser marido da sua mãe. E ele falou assim, não, mas como assim? Aí eu falei assim do jeito que você está pensando. Não, não, às vezes eu não dou, eu deixo a pessoa pensar o que ela quiser. Às vezes eu não falo para ela. E aí eu falo assim, do jeito que você está pensando aí. Você vai se tornar marido da sua mãe e pai da sua irmã. Aí ele falou assim, mas isso eu já sou pai da minha irmã. Eu falei, pois é. Mas pelo que eu entendi, vocês brigam muito. E ele falou assim, a gente briga muito. Eu falei, por quê? Ele falou assim, olha, eu já dei todas as soluções da vida para minha mãe e minha irmã. Eu já mostrei para elas o que elas precisam fazer para se dar bem. Para parar de ficar me ligando durante o serviço, para parar de ficar me chamando para isso, isso, isso. Eu já falei com elas o que elas têm que fazer. E eu falei assim, e por que elas não aceitam? Aí ele falou assim, é isso que eu quero saber, por que elas não aceitam? Eu falei, porque você não é pai, e você não é o marido, e você quer ser, porque você está atrás do seu pai, que está te fazendo muita falta. E aí ele ficou pensando, pensando, eu falei assim, não é o seu pai que você quer? Se o seu pai tivesse vivo, você com a idade que você tem, ou ter crescido no resto da sua adolescência, se ele tivesse vivo, como que você acha que seria a sua vida? E aí ele falou assim, aí ele até respirou assim, ó, e falou, minha vida seria muito diferente. A minha vida seria isso, a minha vida, e foi assim, falando,
E aí, gente, o que que ele é? Ele é usuário de droga. O que que isso significa? O pai morreu, ele não aceita a mãe, o resto que sobrou ele não aceita. O que que ele faz? Se ele está em busca do pai, ele vai para a morte. Se o pai está morto, ele vai atrás do pai. E aí eu falei assim com ele: é por isso então que você quer morrer? Porque você quer o seu pai? Ele nunca tinha falado muito de morte. Aí ele parou, pensou e falou assim: olha, ultimamente tem passado muito pela minha mente vontade de suicidar. E aí eu falei assim: você quer o seu pai? E aí o que que eu tive que fazer? Deixar assim. Porque não é que eu deixei ele possivelmente suicidar. Ele não se suicidou. Mas é como se eu estivesse mostrando para ele que é só um menino querendo o pai dele. Que o desejo de morrer, não é que ele ia morrer, não sei, né? A gente não sabe, né? Mas eu tive que arriscar. O que eu queria mostrar para ele é que ele era só um adolescente querendo ter uma proteção e uma ajuda do pai dele, um empurrão para ele seguir na vida, para ele ir para a vida dele. Só que ele não podia ter. Se ele não podia ter o pai de volta, não tem como trazer ele para a vida, a única forma era ir para a morte. E aí entra uma crença espiritual. Eu perguntei para ele: mas qual é a sua crença? Se você morrer, você encontra com seu pai? E ele falou assim: bom, a minha crença é: se eu morrer, eu provavelmente vou ficar com seres que já me sugam quando eu estou drogado. Então, eu vou para. Ele ainda falou assim: eu vou para os amiguinhos do inferno. Eu falei: então você não vai ver seu pai. Seu pai está no inferno? E aí ele falou assim: tem muitos anos que ele morreu. Provavelmente ele não está lá. Eu falei: então você vai ficar com seus amiguinhos. Ele falou assim: sim. E talvez por isso eu não suicide. Ainda não. Eu falei: entendi. Mas você entendeu que o que você quer é o seu pai? E aí ele falou assim: eu entendi. E você entendeu que o seu pai não vai voltar? E ele falou assim: eu entendi. E aí eu falei assim: e você entendeu que 50% do seu pai está dentro de você, mas você não é o seu pai? E ele falou assim: entendi. Eu falei: e você realmente acha que seu pai foi equilibrado? Ele falou assim: foi muito equilibrado. Eu falei: por que ele morreu jovem? E aí ele parou, pensou: ah, não, mas o meu pai, ele foi fazer uma cirurgia cardíaca, e aí nessa cirurgia cardíaca ele falou com a gente que não voltaria. Mas todo mundo falou com ele para ele fazer, porque ele precisava de fazer, e ele falou assim: se eu for para essa cirurgia, eu não vou voltar. E aí eu falei: e ele foi? Ele falou assim: foi, com 50 anos de idade. Foi. E aí eu falei assim: então, se eu for, seu pai aceitou morrer, mesmo sabendo que ele ia morrer, ele, para agradar as pessoas, ele foi para a morte. Ele falou assim: é, porque todo mundo tá falando com ele e tal. Eu falei assim: não, todo mundo tá falando com ele, mas ele sabia que ia morrer, ele foi assim mesmo. Aí ele falou assim: ele foi, eu falei: seu pai era equilibrado? Você tem certeza? E aí ele parou, pensou. Eu falei: e por que seu pai tinha que fazer uma cirurgia?
Ah, porque o coração dele estava dando isso, isso, isso. Eu falei assim, e você acha que uma pessoa que você está falando que seu pai era totalmente equilibrado? Estou falando, ainda falei com ele, eu estou falando a partir do que você me traz. Se seu pai era totalmente equilibrado, você acha que ele teria doenças tão novo assim? E aí ele falou assim, talvez não. Eu falei, talvez não. Talvez o seu pai estava com o coração cansado de alguma coisa. Talvez o seu pai estava carregando algo de sentimento. E ele também se cansou tanto que ele aceitou morrer. E aí ele já sabia que você era um rapazinho, um homenzinho de 15 anos, que você já daria conta, porque você já tinha crescido. Ou seja, o seu pai confiou que você seguiria a vida. Por isso ele foi embora, porque ele já tinha cumprido a missão dele. Ou ele acreditou que tinha cumprido. E aí o que acontece com esse rapaz? Ele começa a chorar. E aí eu falei com ele: você entendeu que seu pai acreditou em você? Você dá conta. E encerramos a sessão. Bom, ele está vivo até hoje e continua na terapia. Né? Então, está cuidando dele, está aprendendo. Ele falou que vai nos médicos para ver porque ele está emagrecendo tanto. Então, ele precisa se fortificar. E assim está sendo. Foi com uma namorada e falou assim: eu estou vendo se eu posso ter uma relação com essa pessoa. Então, assim, e ele começa, né? Pode às vezes ser um jogo dele, mas ele começa de alguma forma a ter um movimento quando ele pega a força do pai e para de olhar os defeitos da mãe, começa a aceitar essa mãe do jeito que ela é. Por isso é importante a gente sair desse lugar de, às vezes, se uma pessoa fala, mas eu tô com vontade de suicidar, e aí, às vezes, a gente começa a criar um medo tão grande daquele paciente. E se for meu paciente, se ele suicidar, o que vai acontecer? Será que alguém vai me chamar? Será que eu vou ter que dar algum depoimento? Será que a família vai fazer isso? Nossa, será que eu vou perder esse paciente? Eu não posso perder esse paciente. Como que eu vou ficar? Será que eu vou me culpar e vou achar que eu fiz alguma coisa errada? Eu falei algo errado? Não depende da gente, a vida da outra pessoa. Nós temos uma responsabilidade, mas nós não temos total responsabilidade. Por isso que a gente precisa sair desse lugar de salvar e ir buscar força nos pais daquela pessoa para que ela mesma se salve. E aí é como se a gente fosse intermediário, sabe? A gente intermedia a relação dos pais com os pacientes, e é algo interno, não é algo externo, porque igual quando tem alguém morto, a gente não consegue né, ter uma convivência ou algo assim. Então a gente precisa deixar o paciente, muitas vezes, até ter um destino trágico. Isso não é fácil, mas às vezes é necessário. Vamos passar para o outro. Então, aqui a gente até dá uma continuidade nesse assunto. Ó. O crescimento exige nutrição e resistência. O psicoterapeuta que recusa se opor pelo desejo de ser bom é o mais duro. Só assim o paciente pode crescer. Talvez fique com raiva, mas tempos depois ele até pode agradecer. O que isso quer dizer? Vamos para a prática. Eu gosto de trazer a prática. Certa vez, uma pessoa falou assim:
olha, eu quero ser livre, sabe? Eu quero poder curtir, eu quero trabalhar de uma forma livre, eu quero poder não ter preconceitos, eu quero, sabe, viver o melhor que a vida tem para me dar. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E eu perguntei assim, mas que liberdade é essa que você quer? Que vida é essa? Como que você vai conseguir essa vida? E aí a pessoa falou assim, então, eu vou, ela era uma psicóloga, aí ela falou assim, eu vou fazer uns atendimentos online, eu quero viver só do online, e, e aí eu quero poder trabalhar lá da praia, sabe? Eu quero poder trabalhar lá de onde eu quiser. Eu tenho uns amigos, não sei aonde, e eu vou para lá e trabalho. E não sei mais o que. Eu falei assim, entendi. Não é uma vida ruim, não, né? Se trabalhar de onde quiser, né? Tá. Mas exige bastante financeiramente, né? Aí ela falou assim: exige sim. E eu falei assim: você já está fazendo o necessário, né? Para você chegar nesse lugar que você quer? E aí ela falou assim: então, é aí que tá. Eu, eu acho, como é que ela falou? Ela falou assim: eu acho que o que eu preciso fazer agora é buscar mais pacientes. E como que eu busco isso? Ela falou assim: preciso de bastante trabalho, investimento. Hoje em dia a gente tem o Google ADs, né? Que as pessoas fazem para ficar lá no início das pesquisas no Google, né? E por lá que as pessoas mais buscam psicólogo, que é lá nesse Google ADs. E aí, o que acontece? Essas pessoas, ela falou, eu vou fazer esse Google e vou ficar lá e tal. Eu falei assim, bacana, é legal, é um caminho. E aí ela falou assim, só que eu já estou com tantos pacientes. E eu estou me sentindo tão cansada. Sabe, às vezes eu vou para o trabalho, mas eu vou assim, tão com preguiça. E tem uns pacientes que assim me cansa. E ela foi falando, foi falando. E aí eu pensei comigo, então você quer uma liberdade? Você quer trabalhar só online, mas você não está dando conta dos pacientes que você tem. Você está me falando, então, que você não quer ter o processo de trabalho para chegar onde você quer chegar. Você quer ser livre, lá na frente, talvez. Mas você esqueceu que adulto, para ser livre, precisa se prender. Com horário, com dificuldades, com lidar com o dinheiro. E aí ela parou, pensou. Mas isso aí é o normal da vida, não sei o quê. Eu falei assim, entendi. Entendi. Quem tem dificuldade financeira na sua família? E aí ela falou assim, meu pai faliu. A minha mãe só sabe reclamar. Reclama que tá apertada, reclama isso, reclama aquilo, eu não aguento nem morar com ela mais. E aí a gente vê o quê? Que o que ela está fazendo é tentando não ter a vida dos pais dela, de só reclamar, de nunca ter horário, de perder o financeiro, de perder, né, um monte de coisa, não ser livre, tá sempre agarrada, tá sempre reclamando. E ela está pregando o quê? Uma felicidade ou uma liberdade que não existe. Não existe esta liberdade sem pagar o preço.
E aí é engraçado que sabe aquele paciente que às vezes vai te cansando? Também, né? E aí ela foi falando, ela, mas eu não acho que é assim, eu não acho que é assado, eu não acho que é assado. E aí eu gosto de vir com uma perguntinha assim. Parece que você já tem todos os caminhos que você quer seguir. Você já sabe onde você quer seguir, você sabe até o caminho que você tem que seguir. E ela falou assim: eu já sei. Eu falei assim: então você já tem a sua verdade. Você está disposta a abrir mão da sua verdade para que você possa crescer um pouco mais? E aí ela parou, pensou e respondeu para mim: não. E eu falei: ok, tá tudo certo. Mas essa é uma escolha sua. Você está pronta para assumir a consequência? E aí ela só deu uma risadinha. Eu olhei o relógio, estava no final. Falei, na próxima sessão a gente conversa mais. E aí ela foi embora, deixei ela ir embora. O que aconteceu com esse paciente? Alguém quer sugerir? Eu acho que ela não voltou. Ah, realmente. Quem que respondeu? Fui eu, Fran. Ah, Fran. Exato. Porque quando a gente não está disposto a pagar o preço da mudança, a gente não movimenta, a gente não cresce. Ela estava sendo infantil, querendo mostrar para os pais dela como viver a vida. O que ela fez? Ela ficou superior aos pais. E filho não pode ficar superior aos pais. Filho é inferior. Ah, mas o meu pai não sabe isso. Ele te criou sem saber. Por que você acha que agora ele tem que saber? Então, o que isso quer dizer? A gente precisa ser duro. Se a gente se render, né? Igual o terapeuta, o psicoterapeuta que recusa se opor pelo desejo de ser bom, se a gente quiser ser bonzinho, se a gente quiser ser muito bom, eu sou muito bom, a gente não vai deixar com o paciente crescer e desenvolver, a gente precisa ser mal. A gente precisa mostrar a realidade para esse paciente. A realidade da vida é essa. Você quer? Bora. Você não quer? Problema seu. Claro que não com essas palavras, né, gente? Mas é necessário com que a gente, às vezes, traga uma dureza para essa relação paciente-terapeuta, para que a gente possa fazer com que, dentro desse cliente ou paciente, ele possa se desenvolver, ter uma mudança de pensamento. Senão, ele não tem. E aí, ele fica estagnado. E aí, essa paciente, ela foi embora com raiva, porque eu senti que ela ficou com raiva. Ela ficou mesmo. Tem gente que fica com raiva, sabe? E fica mesmo. E às vezes é bom que fique. Porque quando eu percebo que o paciente está ali, e aí a gente joga uma situação para aquele paciente, aí ele fala que não, e aí ele acredita na verdade dele, às vezes eu pergunto assim, por que você está aqui? O que está te fazendo vir sempre na terapia? O que você quer? Aí a pessoa desconcerta, a gente precisa tirar aquela pessoa desse lugar que ela está acreditando ser tão boa, tão arrogante. E fazer isso com humildade mesmo, sabe? Fazer isso com humildade, com nada de que a gente também sabe mais que aquela pessoa. Mas a gente está entendendo ali o que ela está fazendo. Né? Então a gente tem que ficar esperto de não cair no desejo de ser bom. A gente precisa de ter esse lugar de imaginar assim, eu quero é a mudança do paciente. É só isso que eu quero.
E se ele não quiser mudar, não tem problema também. Vamos aceitar que aquela pessoa vai ficar daquele jeito, e tá tudo bem também. Não tem problema. Cada um escolhe o que quer fazer da própria vida. E tá tudo certo. E assim a gente dá espaço para outras pessoas que querem a mudança. Então, para ajudar, é preciso que primeiro nós próprios tenhamos recebido e tomado. Pai, mãe, filho. Ou seja, pai, mãe dá, filho recebe. Somente assim teremos a necessidade e a força de ajudar os outros, principalmente quando essa ajuda exige muito de nós. O que acontece? Gente, depois eu vou mandar esses slides para vocês, tá? Eu vou mandar com um pouco. Eu vou mandar, depois eu vou mandar com um pouco mais de explicação, cada um, tá? E vou enviar tudo ali no grupo para vocês. Então, para que a gente possa ajudar, primeiro, a gente precisa ter entendido e recebido dos nossos pais. O que isso quer dizer? A gente precisa entender a nossa história, a nossa vida. Entender tudo que a gente já sentiu de bom e de ruim. Por quê? Para a gente não ir com os nossos julgamentos para dentro da terapia. Então, se a gente tira os seus julgamentos, significa, se a gente não tem total, né? Porque um pouquinho a gente sempre vai ter, significa que a gente já pôde entender os nossos pais, porque assim a gente cria uma compaixão com aquela outra pessoa. A gente começa a olhar para aquela pessoa e fala assim, deixa eu ter compaixão, né? O que essa pessoa quer, um colo, o que ela quer é isso, e a gente quer isso mesmo dos nossos pais, a gente quer ser amado mesmo, e aí a gente vai criando uma compreensão, um entendimento com aquela pessoa, né? É a empatia, a gente vai tendo uma empatia com o outro, a gente vai tendo esse lugar de acolhimento, a gente compreende. Depois que a gente compreendeu, a gente começa a ir fazendo essa transformação, né? Entrando nesse processo de cura, trazendo de pouco em pouco essa maldade, não é maldade, mas essa severidade no tratamento, de ser um pouco mais severo em algumas intervenções. A gente compreende, tem compaixão, depois vem com severidade. Compreende, compaixão, vem com severidade. Então, para a gente ir, morde a sopra, né, que fala, a gente vai lá, dá uma sopradinha, tá ardendo, tá lá, depois a gente dá uma mordidinha. Então, a gente vai fazendo esse processo com o paciente, para ao mesmo tempo que ele se sente acolhido, ele sente o quê? Que ele está sendo, de alguma forma, orientado, direcionado, está sendo, de fato, ajudado ali, sendo ajudado. E aqui cria também uma aceitação. Aí a gente fala da transferência. A gente vê a transferência. Teve um dia que eu achei tão bacana, esse paciente que eu falei, né, da droga, teve um dia, assim, eu estava de óculos, aí eu olhando para ele, ele meio embaçado, assim, eu falei assim, cara, minha vista tá ruim. Aí eu peguei um papelzinho, peguei o álcool, falei assim com ele, pode ir falando, eu só tô limpando meu álcool. Aí ele viu tudo que eu fiz. Ele foi lá e repetiu. Ele pegou o papel de onde eu peguei, pegou o álcool, tirou o óculos dele e começou a limpar. Mas ele nem usou o óculos. Ele começou a limpar e ficou limpando o óculos. E aí naquilo eu vi que ele estava transferido. Que aí a gente está falando de um rapport, né? A gente está falando de quê? Aquele paciente, que aí ele ri, você ri para ele. Você já viu que às vezes a gente faz assim, aí de repente a gente olha para o paciente está assim, ou até mesmo o paciente faz um movimento, quando a gente vê, a gente também está fazendo um movimento igual ao dele. Está transferido, está encaixando, está tendo uma boa relação ali de troca.
Então, assim, isso é importantíssimo a gente estar prestando atenção no que o corpo está falando. Dependendo do que a pessoa falar e ela arreda para trás ou cruza os braços, ela não quer aquilo, ela não está falando daquilo, ela não quer, ela está assim, resistente nesse assunto. Mas de repente ela está falando alguma coisa e ela estava assim para trás, ela dá uma arredada para frente ou acontece alguma coisa, ela está falando assim: pode entrar, pode falar mais sobre isso que eu estou aberta. Então, a gente tem que estar prestando atenção nessa linguagem corporal, na cara que a pessoa faz, né? Um dia que eu falei com um paciente assim, a gente estava falando sobre amor, ele estava falando sobre a dependência emocional dele com as mulheres e tal. E aí teve uma hora que eu lembrei de uma frase que eu li de um psicanalista, né? E falei assim com ele: é amar também, é deixar ir, né? E aí parece que ele fez assim, ó. Sabe quando a pessoa está em alerta? Ele fez assim. E aí eu olhei e falei assim: deixa eu ficar calada. Ele teve um insight. Ele teve alguma coisa ali. Aí depois ele acalmou de novo, e aí depois no finalzinho ele falou assim: aquela frase que você falou, que a mãe deixar aí, eu entendi que eu preciso abrir mão da minha ex, né? E aí eu falei assim: é isso que você sentiu? Ele falou assim: é isso que eu senti. Eu falei assim: você sabe o que você deve fazer. Você já cresceu? E aí eu faço o quê? Eu jogo para ele a responsabilidade da vida dele. Eu não vou lá e falo assim para ele: é verdade, é isso que você deve fazer. Se eu fizer isso, eu estou interferindo na vida dele. Eu estou mostrando para ele que ele não deve ir aonde às vezes ele deseja ir. Então, eu preciso deixar o paciente se responsabilizar por ele mesmo. Vamos lá. É preciso interromper o trabalho quando não há progresso, mesmo que não possa retomar mais tarde. Se não for assim, o psicoterapeuta perde a força e a credibilidade. Interromper o trabalho. Vamos voltar lá naquele caso da psicóloga que eu falei para vocês. Quando eu pergunto para o paciente sobre a verdade dele, se ele está disposto a abrir mão da verdade dele, e às vezes ele fala que não, às vezes é necessário falar assim: então não vai adiantar. Por quê? A gente vai dando indícios para aquela pessoa, a gente vai mostrando a ela que ela vai ter que interromper esse tratamento. Teve uma vez, eu tive uma paciente que ela era muito boa de atender, mas no finalzinho, assim, foi ficando tão cansativo, porque no final das contas ela falava assim: ah, eu sou uma burra mesmo. Ah, eu não vou mudar, não. Eu lembro dela, era interessante atender ela, era legal pra caramba. E aí ela começou a falar assim: ah, eu não vou mudar, não. Eu já vi que para eu mudar eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, e eu não consigo deixar o meu filho passar dificuldade. Eu falei: mas seu filho não vai passar dificuldade. Ele já é grandão, ele trabalha, ele se vira. Ah lá, mas o jeito que eu tenho de amar é eu deixar tudo bonitinho para as pessoas. Eu falei assim: e depois cobrar delas? E aí ela falou assim: mas eu não estou cobrando. Eu falei: não, será? E aí ela virou e falou assim: ah, eu vou parar o tratamento, porque eu estou perdendo, eu estou fazendo você perder seu tempo. Aí se faz de vítima o tempo todo. Eu estou fazendo você perder seu tempo, eu sou uma burra,
eu não estou conseguindo. Aí ela ainda falou assim, sabe aquelas mula, sabe que faz isso, sabe que não vai mudar, que fica naquele jeito ali? Talvez eu seja uma mula, não sou? Falou assim, não sou uma mula. Eu falei assim, não sei. É isso que você pensa que é? Então talvez você seja. E aí ela assustou. Aí ela falou assim, você acha? Eu falei, não fui eu que falei, quem falou foi você. E aí ela falou assim, nossa. Então assim, eu vou dar um tempo, porque vamos ver como é que eu faço. Eu tô vendo que eu vou precisar sair fazer uma mudança muito grande, talvez eu não esteja disposta. Eu falei assim, é verdade. Eu quero te agradecer esse tempo todo, você me ajudou demais, em vários momentos, nas minhas crises e tal. Eu falei, de nada, disponha. Não tem problema nenhum. Ela falou assim, mas você, quanto profissional, você acha que eu devo parar? Eu falei assim, eu acho que a gente deve se submeter a tratamentos quando a gente quer. E aí ela falou assim, eu vou parar, porque qualquer coisa eu te mando uma mensagem. Eu falei, tá tudo certo. Eu acho que ela queria que eu falasse assim para ela, você não para, fica aqui, sabe? Eu acho que ela queria isso. Mas eu também estava cansada. Eu falei, não, esse tratamento aqui precisa ser interrompido, porque ele não está bom. A pessoa não está tendo progresso. E eu não quero o dinheiro dessa pessoa, porque vai ficar um dinheiro muito custoso, sabe? Você sentar lá e. Ai, vamos ouvir de novo a mesma coisa. Eu vou dar a mesma intervenção. Nós vamos estar sempre, todo dia, falando a mesma coisa. E não vai ter progresso. E aí ela parou. E para mim foi muito aliviante. E aí, em seguida, veio quem? Veio mais uma pessoa ainda pagando mais caro do que ela estava pagando. Então, assim, foi bom para mim e provavelmente foi bom para ela, porque ela não pôde, não precisou mais se exigir uma mudança. Às vezes, ela não queria mudar e tá tudo certo também. Né? A gente precisa liberar as pessoas para porque se a gente ficar ali, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: ah, sabe a psicóloga tal? Eu acho ela capitalista. Eu falei, por quê? Ela falou assim, desculpa, eu sei que é sua colega, mas ela fala umas coisas e aí ela, se a gente, eu já fiquei sabendo que às vezes a pessoa quer parar, ou quer isso, ou quer aquilo, e ao mesmo tempo ela não dá desconto, e aí ela fala que não é para parar, que tem que fazer mais um tanto, e aí fica forçando a pessoa aí, né, e aí ela só quer dinheiro. Eu falei assim, não sei, né? Eu não estou dentro lá da terapia dela, não sei como é que funciona, né? Não sei. Ela falou assim, não, eu acho ela assim, ela só pensa em ter o dinheiro, ela não quer saber se está bom para a gente ou não. Então isso é muito ruim, sabe? A gente ir mantendo um paciente, sendo que ele não quer fazer a transformação, deixa a pessoa ser ela do jeito que ela quer. É tão bom a gente poder ser a gente mesmo, por que os outros também não podem ser? Então a gente precisa interromper quando não tem progresso. Não tenham medo de perder o paciente. Quando a gente começa a ser profissional dessa forma, não falta paciente. Vai um embora e volta dois. É assim que acaba funcionando. É preciso ajudar o paciente a carregar o destino da família. Quando ajudamos a carregar esse destino, então crescemos e, naturalmente, o paciente lucra com isso.
que isso significa, né? Preciso ajudar o paciente a carregar o destino da família. Vamos imaginar que... Ó, eu vou trazer um fresquinho agora, lembrei. Atendi ela hoje. Ela, uma mulher que viu muito o pai bater na mãe. E ela viu o pai dando chute, soco, até o ponto da mãe perder o bebê, que estava na barriga. E aí, esse pai, ele elegeu ela, essa filha, essa paciente. O pai chegava em casa bêbado e chamava ela para fazer as coisas. Vem aqui, faz isso para mim, faz aquilo para ele. Tinha mais 6 irmãos, mas ele só chamava ela, o pai. Você vai fazer isso para mim, você vai fazer aquilo para mim. E era assim. E aí, esse pai já morreu, essa mulher já cresceu, teve filho, teve uma filha, se eu não me engano. Mudou de cidade, teve um marido. E aí as irmãs dela, todas, dormiram com o marido dela. E ela pegava as mulheres para ajudar, arrumar um trabalho, fazer alguma coisa e tal, levava para dentro da casa dela. Quando ela ia descobrir, as irmãs estavam dormindo com o marido. E aí eu perguntei assim, o seu pai traía sua mãe? Aí ela falou assim, muito. Inclusive, o meu nome é o nome de uma amante do meu pai. E eu acho que por isso ele me chamava o tempo todo. E a minha mãe não gostava disso. As minhas irmãs também não. E aí eu fui entendendo um pouco. E esse cara que ela arrumou, bateu nela. Aí antes de eu saber, eu virei e falei assim, a sua mãe apanhou, né? Ela falou, apanhou muito. Eu falei, a sua avó também apanhou? E ela falou assim, não sei. Eu falei, provavelmente. Ela falou assim, eu não sei, eu era muito pequeno. Eu falei assim, eu não entendi. E você? Você apanhou? E aí ela falou assim, apanhei. Falou assim, uma vez eu apanhei, eu levei um soco no olho, que ficou tão inchado, que eu não consegui enxergar. Eu falei, entendi. E aí o seu marido ficou com as suas irmãs. É. E você acredita que minha mãe sempre soube? E não me contou? E fala comigo que eu tenho que perdoar minhas irmãs? Eu falei, é, entendi. E por que você ainda ficou com o marido depois disso? Ela falou assim, não sei, pra mim ele era tudo de bom, sabe? As erradas eram minhas irmãs, elas tinham que ter falado não. Eu falei, entendi. E ela falou assim, a minha mãe sabia. Agora, por que elas fizeram isso comigo? Isso que eu quero saber. Por que elas fizeram tudo isso? Eu falei, eu não sei por quê. Ela falou assim, eu acho que é inveja. Eu falei, inveja do quê? Ah, porque meu marido era muito bonito, né? Aí ele cresceu na vida, teve dinheiro. Eu falei, será que é do marido? Aí ela falou assim, acho que é. Eu falei assim, eu acho que é inveja do seu pai. É inveja de você com seu pai. E aí ela falou assim, com meu pai? Eu falei, você foi elegida, você foi escolhida pelo seu pai. Então, o seu marido bonitão não pode ser só seu. Você tem que dividir com as irmãs. E aí ela pensou assim,
Nossa, mas o meu pai fazia eu trabalhar para ele, fazia isso, fazia eu acordar, ele chegava bêbado, me chamava, eu falei assim, não importa como seu pai fazia isso, mas ele te elegeu. Ele chamava você e não chamava suas irmãs. Elas queriam ele, mas só você tinha. Não importa o jeito, só você tinha. Mas por que que você deixou? Vamos pensar por que que você deixou. Sabe o que que você quer? Você quer a sua mãe. E por isso você é tão boazinha. Ela falou assim: não, hoje em dia eu não ligo para isso mais, não. Eu falei: não, mas eu não falo de hoje em dia, não, eu falo de antigamente. Eu falei assim: sua mãe te tratava diferente? Ela falou assim: nossa. Eu ficava também me perguntando: por que que minha mãe me tratava diferente dos meus irmãos? Meu pai vivia me chamando e a minha mãe me tratou diferente tanto. Eu falei assim: talvez a sua mãe, talvez. A sua mãe também teve ciúmes. É uma possibilidade. Não, não precisa ser isso, mas quem sabe? E aí ela falou assim: será? Eu falei: não sei. E aí, o que que acontece? Essa mulher precisa entender que esse destino familiar, essa história familiar de bebida, de traições, é a história da família dela. E aí, o que está acontecendo? Ela já foi em todos os médicos, a pressão dela não abaixa, e quando abaixa, ela baixa demais. E aí que a médica virou para ela e falou assim: você pode ter um ataque, um infarto fulminante a qualquer momento, pelo jeito que você está. Nós já fizemos exames, nós já fizemos tudo, ela já foi em outros médicos, e os médicos falaram: você vai no psicólogo agora, porque não tem mais o que fazer com você. Aí ela foi, chegou em mim e falou assim, aí os médicos falaram que agora é a psicologia, porque é emocional. Aí eu quero ver o que você pode fazer por mim, porque você vai me ajudar, não vai? Aí eu pensei assim, olhei para ela e falei assim, mas eu não faço milagre não, tá? E aí ela olhou e riu. Falei: tô falando sério, eu não faço milagre. Aí ela falou assim: não, porque os médicos já falaram isso, isso. Eu falei assim: agora vamos conversar. Depois de tudo, dessa história toda que ela falou, aí ela falou isso, eu falei assim: por que você quer morrer? Aí ela encheu o olho d'água. Eu falei: por que é isso que você quer? Por isso que os médicos não conseguem fazer nada. Você tá cansada, não tá? Aí ela, ó, fez assim, ó, com os ombros, encostou lá no sofá. Falou: tô tão cansada, não aguento mais. O que que a minha família quer de mim? Eu fui tão boa para as pessoas. Eu fui tão boa para minha família. Por que que eles fizeram tudo isso comigo? Eu não estou falando que eu sou santa. Ela foi falando assim: eu não estou falando que eu sou santa. Mas por que que estão fazendo tudo isso comigo? Eu não entendo. Aí ela virou e falou assim: na Bíblia. Aí ela, eu não lembro o que que ela falou da Bíblia. Ela falou assim: na Bíblia está escrito que a gente tem que ser, acho que foi isso, tem que ser bom, que tem que ser isso, isso. Eu falei assim: é verdade. Mas na Bíblia também está escrito que o mal começou no céu. Ela falou assim: quê? Como assim? Eu falei assim: ué, começou, ué. Você não sabia que o Lúcifer era um dos querubins mais importantes e bonitos que existiam? E aí ela falou assim: é mesmo? Eu falei: é. Eu falei: ele ainda persuadiu um terço dos anjos e carregou tudo para o inferno. Foi todo mundo para o inferno, um terço dos anjos junto com ele.
porque ele queria pegar o trono de Deus. Ela, olha, eu não conhecia essa história. Eu falei assim, não, eu estou te falando porque você trouxe a Bíblia. Você falou, né, que está lá na Bíblia. Então, eu estou falando para você. Eu queria te trazer mais uma coisa que está lá na Bíblia. Se você ler ela, lá está escrito que a maioria dos conflitos que tem lá são entre irmãos. Você já notou? Ela falou, é mesmo? Eu falei, Caim matou Abel. José do Egito foi vendido pelos irmãos. O filho pródigo pegou a progenitura do outro. Eu falei, não vou nem te contar do resto. Ela falou assim, nossa. Eu falei, tem mais uma coisa. Lá está escrito que os seus inimigos sentarão à mesa junto com você. E aí ela parou, ficou calada e falou assim, por que você está achando que a sua família seria diferente de todas as outras? Ela parou, pensou, ela falou assim, então eu sou muito inocente, né? Eu falei, não, você está esperando que a sua mãe e a sua família aceitem você, amem você. E aí eles não fazem isso, e aí você fica com raiva. Aí você quer morrer. Mas será que se você morrer, vai castigar eles? E aí eles vão ver o quanto você é boa, foi boa. Mas será que você vai ver? Porque eu não sei como é que funciona do outro lado. Será que você vai ver? E aí ela pensou e falou assim: eu não quero o mal deles, mas sabe, tem hora que eu fico pensando, todo mundo paga. E às vezes eu fico pensando assim, eu não quero vingança, não. Mas às vezes, não é possível. Quando que eles vão pagar? Eu falei assim, eu não sei quando. Eu só sei que, será que vale a pena você morrer para se vingar deles? Aí ela, não sei, eu tô tão cansada. Eu falei, exato. Por isso os médicos não conseguiram fazer nada. Porque você que quer morrer. Então, olha só o nível que a gente chega, porque não acha a força do pai, da mãe, da família de origem. E aí a gente precisa ajudar esse paciente a carregar esse destino. A família dela é assim, e é assim que é. E é assim que ela precisa entender que essa família não vai mudar. E é a família dela. Ela não vai fugir disso. É a família dela. Agora, por que que ela permanece lá no meio da família, morando assim, ó? Um mora do lado, outro do outro lado, outro em cima? Por amor e segurança. Então, a gente precisa ajudar esse paciente a entender a realidade em que ele também está inserido, para ele poder compreender melhor tudo isso e aceitar esse destino, sem querer mudá-lo. Aí ela consegue crescer. E a gente também. Porque com tudo isso, a gente começa a olhar também para a nossa família e para nós. Né? Então a gente também cresce junto. Aí o jogo, já tô acabando, tá, gente? Não vou ficar muito tempo, não. Porque vocês sabem que eu falo pra caramba, né? O jogo. A principal competência do psicoterapeuta é descobrir o jogo que o paciente está fazendo e dizer isso a ele. E ele muitas vezes não quer ver. Pode ser que vá embora, mas os que ficam são gratos, porque o que estava escondido foi visto e pôde ser esclarecido e trazido à consciência.
Coloquei até uma máscara aqui, uma imagem, né? Da máscara. Self. Qual será o self verdadeiro? E aí, o que acontece? Esse jogo, que muitas vezes o paciente quer esconder, ele quer, por exemplo, essa mulher, eu acho que de alguma forma ela está jogando. Por que que a família dela toda é tão ruim e só ela é boa? Se a gente não consegue ser tão diferente assim, a gente carrega 50% da mãe, 50% do pai, será que ela é totalmente tão boa quanto ela fala? Esse jogo dela, eu ainda quero descobrir. Mas existem algumas pessoas que ficam ali na terapia tentando mostrar ao paciente que ele sabe das coisas, que ele entende, e aí ele esconde algumas coisas, sabe? Vou dar um exemplo, deixa eu ver se eu consigo. Teve um dia, esse paciente que eu falei para vocês da droga, ele quis pregar uma peça em mim. O que ele fez? Como ele fala, ele é espírita. E aí, ele fala que ele vê, ouve, não sei se ele vê, mas ele ouve os amigos, né? E aí, ele virou para mim e falou assim: eu posso fazer uma colocação? Eu falei: pode. Ele falou assim: eu vejo que você, eu trago alguma situação e você coloca só a psicologia. Você traz as respostas pela psicologia. Eu falei: ah. E aí ele falou assim: eu vejo que você é cética, né? Eu falei: será? Não sei te dizer. E aí ele virou para mim e falou assim: pega a sua chave. E aí a gente sabe, né, gente, que não é de hoje que existem umas brincadeiras aí de mexer a chave, né? Você fica segurando, o negócio pendurado ali, o trem roda, né? Tem gente que brinca aí com os espíritos, com não sei o que lá. E aí eu falei assim: ah, pronto, tô em teste, né? Pensei comigo: ai, 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 vai mexer onde eu tenho medo. E aí ele falou assim para mim: pega a sua chave. Eu falei: pra quê? Ele: pega, deixa eu te mostrar. Aí veio na minha cabeça assim: ele quer me mostrar o poder que ele tem, porque ele conversa com o sobrenatural, ele é poderoso. E aí, sabe o que eu fiz? Nessa hora a Raíssa apareceu, só que apareceu só para mim, não apareceu para ele. Ele falou assim: pega a sua chave, deixa eu ver se eu tenho uma chave aqui. Não tem. Ele falou assim: põe sua mão embaixo da chave e segura no chaveiro. E aí ele ficou, eu fiquei segurando minha chave, fiquei segurando, a chave ficou paradinha. E ele olhando para a chave. Aí sabe o que eu comecei a pensar dentro de mim? Aí eu vim com a minha crença espiritual. Aí eu comecei assim, mentalmente: Divino Espírito Santo, não deixa nada mexer aqui dentro. O Senhor tem muito poder. Eu comecei dentro de mim. Aqui nada de ruim vai acontecer, porque eu acredito demais em Deus. E eu sei que vocês não vão deixar. E aí eu ficava, o tempo que a chave ficou na minha mão, eu fiquei nessa luta dentro de mim. Não vai acontecer nada, porque Deus é poderoso, porque Deus é isso. O Espírito Santo só está aqui. Eu tenho um Espírito Santo na porta, assim. Quem passa, passa embaixo do Espírito Santo, sabe? E aí, é uma pombinha, assim, é artesanal. Uma pombinha branquinha, assim. Mas eu gosto. Eu falei assim: eu quero alguma imagem. E aí eu coloquei em cima da porta. Então, todo mundo que passa, passa embaixo do Espírito Santo. E aí, eu na minha crença, tô lá. E ele lá. E aí ele ficou assim. Aí ele começou a
como é que fala? Franzir a testa. E ele olhou assim para mim e falou: nossa, mas você é muito forte. E aí ele pegou a mão dele e colocou debaixo da minha. E na hora que ele colocou debaixo da minha, ele começou a olhar de novo. Na hora que ele olhou de novo, eu comecei dentro de mim de novo. Espírito Santo, não vai mexer nada aqui dentro, por causa disso, disso, disso. E aí fui falando e ele não mexeu, não conseguiu mexer a chave. E aí ele virou para mim e falou assim: tem uma vozinha que segura o seu pé. Eu não sei se é a sua avó ou se é o seu guia espiritual. Mas ela segura o seu pé no chão cravado e ninguém te derruba. Você é muito forte. Ele ficou desconcertado. E aí eu virei para ele e falei assim: será que sou cética? Aí ele ficou olhando assim para mim. Aí na hora que ele levantou, depois disso, levantou, ele ficou muito sem graça. Ele falou assim: vou te mostrar. Pegou a chave dele. Eu falei: ah, meu Deus do céu. Ele não desistiu. Pegou a chave dele, botou na mão, assim, a gente em pé, quase do lado da porta. Botou na mão e fez assim: vou te mostrar. Na hora que ele fez isso, eu comecei dentro de mim de novo. Não deixe essa chave mexer, Senhor. Jesus, Espírito Santo, não deixe essa chave mexer. Aqui não vai entrar nada de ruim. E ele falou assim: meu Deus, você é muito forte. Eu falei assim: mas eu não estou fazendo nada. E aí ele ficou sem graça e foi embora. E o que eu fiz? Muito obrigada, Jesus. Na minha espiritualidade. Foi assim: muito obrigada. E aí agradeço, fiz minha reza, fico tentando sempre me conectar com a minha espiritualidade, mas é mais voltado para a católica, que eu sou católica. Com o anjo da guarda, faço meditação do anjo da guarda, vou fazendo essas coisas e agradecendo. E eu pensei comigo: será que ele vai voltar? E aí ele voltou. Esse eu fiquei na dúvida se ele ia voltar. Ele voltou, tá lá até hoje, depois desse dia. E aí ele começou a aceitar a minha fala, a me aceitar, a ver que ele não conseguiu, com o poder dele, sabe, me controlar. Então, o paciente, ele quer muitas vezes sair do lugar dele e sentar no nosso lugar. Vamos pensar o Lúcifer lá que quer pegar o trono, né? Ele quer sair do lugar dele e ir para o nosso. E quer convencer a gente de que ele sabe a verdade. Nós não temos a verdade também. Mas ele talvez também não tenha. E aí nós vamos ter que descobrir que verdade que é essa. O que ele quer, né? Então a gente tem que entrar, observar muito bem, observar desse jogo que o paciente faz, porque muitas vezes ele quer testar a gente para ver se a gente é capaz de atendê-lo, se a gente tem currículo para ele. E aí a gente tem que prestar muita atenção nesse jogo de poder e não cair nele, continuar humilde, porque eu também não tenho poder nenhum de fazer a chave mexer ou de ficar parada. Eu não tenho poder nenhum, não sou eu. Então eu não posso me colocar como deusa, como superior. Não posso. Então a gente precisa ter esse lugar aí do jogo, de descobrir esse jogo que o paciente faz. Muitas vezes ele fica muito numa posição também vitimista. E não dá para trabalhar com vítima, tá? Não dá para trabalhar com vítima. Vítima dificilmente muda. Dificilmente. Então, se a gente viu, tá se fazendo de vítima, não quer sair desse jogo de vítima, bora interromper o tratamento também. Então, o que a gente precisa para o sucesso terapêutico? O que o psicólogo precisa? Humildade. Não temos poderes. Limite de ajuda. Eu só dou o que eu tenho. Aí vocês me fizeram. Essa parte aqui me faz lembrar de uma psicóloga colega, que uma vez o médico, a paciente trouxe, isso ela contando para mim. O paciente trouxe uma questão médica, e aí ela quis mostrar que o médico estava errado. E aí ela foi e falou ali no negócio da medicina e tal,
e falando com esse paciente, e aí deu ruim demais a sessão. Ela acabou tendo um embate com a pessoa. E aí eu brinquei com ela e falei assim, por que você falou com ela assim? Você quis mostrar o quê? Ela falou assim, uai, o médico não soube, eu quis mostrar para ela que eu sabia mais que o médico, eu quis, ela ainda falou assim, eu quis mostrar para ela. Eu falei assim, pois é, mas isso aí complicou. E aí ela falou assim, mas eu soube mais o médico, como que o médico não viu isso? Como que ele fez isso? Eu falei assim, aí eu parei, eu não falei mais nada com ela. Né? Então, assim, a gente precisa de ter limite. Eu não, às vezes o paciente chega lá e fala assim, o médico falou isso, você concorda? Eu falo, eu não fiz medicina. Eu não sei. Se o médico está falando, bom, se você quer, tá com dúvida, pega uma segunda opinião de outro médico. Ou vai em 3 médicos, se for necessário. Mas isso daí, só o médico pode te dizer, eu não posso. Ou aquilo lá, só o psiquiatra pode dizer, só for, eu não vou entrar dentro de outra profissão. Não posso fazer isso. Fala, Fran. Ô, Raíssa, quando você entrou nesse assunto, me veio uma dúvida, assim. Como que você, não diga nem reage, né, mas geralmente, como que você fala com o paciente quando ele traz, por exemplo, que faz uso de medicamentos sem nenhuma prescrição médica ou sem ter ido ao psiquiatra, pegou, sei lá, o remédio de dormir da mãe e está tomando, assim, por conta própria. Você acha que a gente deve intervir de alguma forma, ou pelo menos alertar? Sim, com certeza. Pode alertar, sim. O que você pode fazer é, às vezes, virar e falar assim, mas você sabe que remédios, assim, é complicado porque cada organismo funciona de um jeito. Então, o médico, ele vai te orientar, ele vai ter uma ficha sua, ele vai te perguntar um monte de coisa, e aí que ele vai prescrever para você. Então, às vezes, um remédio que funciona para sua mãe não vai funcionar para você. Porque às vezes vocês são da mesma família, mas pode ter um funcionamento diferente. Porque a sua mãe, por exemplo, é uma genética, mas você é uma mistura de genética, né? Sua mãe e seu pai. Então, pode ser que não funcione. Então, eu já falei assim com o paciente. Eu acho que o ideal é que você vá no médico para ele prescrever, inclusive, a miligrama e o medicamento correto. Mas também deixa para assim, mas você que sabe, a escolha é sua. Sim. Tá? Respondido? Já respondi. Obrigada. De nada. Então, o limite de ajuda, eu só dou o que eu tenho. Eu não posso dar mais do que isso. Ter recebido, enquanto crianças, aquela nutrição que a gente falou lá na frente. Se a gente está vivo, é porque a gente recebeu. Então, aceita isso como foi, aceita esse passado, agradece, mesmo tendo sido ruim. Mas através da mãe e do pai, nós tivemos vida. Só por isso, a gente não consegue nem retribuir para eles. Pode fazer tudo, comprar mansão, comprar isso e aquilo. A gente não vai conseguir retribuir. Por quê? Porque a vida é muito grande, é muito valorosa. Conhecimento. Gente, conhecimento liberta, né? Então, se eu souber, se eu tiver conhecimento, eu não vou cair em armadilha. Eu não vou falar de algo que eu não sei. Então, às vezes, tem gente que chega lá e fala assim, olha, a psicóloga falou isso, isso e isso. Eu não concordo porque eu fiquei traumatizada, eu fiquei isso. Às vezes, eu até penso assim, será que ela não quis pensar isso, isso e isso? Às vezes, foi só uma forma dela pensar o contexto que você levou naquele dia. Né? Então, assim, até isso a gente tem que prestar atenção. O psicólogo fez errado, você não acha? Não sei. Eu não sei, eu não posso falar de algo que eu não vi, eu não posso falar de algo que eu não sei. Se às vezes, né, já teve uma pergunta, eu fiz uma palestra do dia na escola e me fizeram uma pergunta e eu falei assim, eu não sei te responder.
Mas se você entrar, depois você me manda um oi, e eu vou pesquisar e eu te respondo. Mas isso daí eu não sei. Então, e o que que isso me dá? Isso me dá um alívio, porque eu não preciso saber. Eu só coloquei aqui o que eu sei, que eu estudei. Tem coisas a mais? Claro, claro que tem. É lógico que tem, mas eu não sei ainda. Eu também vou descobrir. Quando eu descobrir, quem sabe vem mais uma aula. Renúncia da própria verdade. Deixa eu abrir aqui, senão eu não enxergo. Renúncia da própria verdade e dos preconceitos, mesmo que o destino do outro pareça ser difícil. Então, o que que é a renúncia? É aquilo que a gente falou, que nós vamos ter que renunciar, nós vamos ter que renunciar à nossa própria verdade, os nossos preconceitos, nós vamos ter que renunciar todo esse lugar, né? E aceitar, às vezes, esse destino difícil que muitos pacientes acabam tendo. Por isso que a gente não pode se responsabilizar demais, senão a gente também trabalha com a culpa. E a culpa é o início de muitos transtornos. Então, se a gente pega essa responsabilidade de, de salvar o paciente, a gente sai desse lugar de ajuda, porque eu estou tentando dar mais do que eu tenho para dar. E às vezes o paciente nem tem para receber. E quando a gente tenta dar mais, ele dá um jeitinho de ir embora, porque ele não consegue dar essa troca, que às vezes a gente exige demais. Né? Então a gente tem que pensar nisso. E agora, quero trazer para vocês. Cadê? Oh, fechei aqui. Não, tá aqui. Será que o psicólogo é o único que tem a obrigação de ser perfeito? Isso não é humano. As pessoas negam o direito de errarmos. Elas apontam um dedo. E aí, muita gente coloca assim: ah, mas ela é psicóloga. Ah, mas você já tem o conhecimento de como que tem que agir na vida. Ah, mas seu filho está fazendo pirraça, mas você é psicóloga. Seu casamento está mal, uai, mas você é psicóloga. Por que que você não, né? Você não sabe como funciona a mente? Não trabalhou o marido, né? Não se trabalhou? Como assim? Não é assim que as pessoas falam? Quando eu perdi minha mãe, teve gente que chegou para mim e falou assim: ainda bem que você é psicóloga. Eu falei: olha que bacana. Muito legal. Então, eu estou aqui plena, sei que a morte faz parte, mãe, tchau, tá tudo bem. Não é assim, né, gente? Poxa, as pessoas exigem demais da conta. Então, se a gente exigir também, a gente vai entrar num lugar de tanta ansiedade que a gente também infarta. A gente também adoece demais. Então, e isso não é ser humano mesmo, sabe? A gente precisa se colocar como humano. E as pessoas precisam ver também que a gente é humano. E as pessoas só vão ver que a gente é humano quando a gente mostrar para elas que a gente é humano. Então, quando eu falo que eu não sei, aquela pessoa está falando: olha, ela não sabe tudo. E aí ela consegue até vir conversar com a gente com mais calma, porque ela também não sabe. E aí ela se iguala um pouco, né? E aí fica legal, fica mais humilde, fica muito mais bacana. Então, assim,
As pessoas negam o direito da gente errar. E se a gente negar, a gente vai para o lugar do Salvador, a gente vai para o lugar superior, a gente vai também para a arrogância. Então a gente também precisa se colocar nesse lugar humilde, né? E ter compaixão primeiro pela gente mesmo, né? E aí agora a gente entra na pergunta: qual o melhor método abordagem para ajudar no processo de cura do paciente? Alguém quer se arriscar a responder essa pergunta? Quem quer se arriscar? Qual o melhor método abordagem para ajudar no processo de cura do paciente? Ninguém quer arriscar, não? O que vocês acham? Vamos errar, gente, vamos errar. Não? Nem no chat? Ainda tenho esperança, vou esperar mais um cadinho. Ninguém quer falar? Qual que é o melhor método para ajudar no processo de cura do paciente? Gente, fala comigo, pelo amor de Deus. É estar com o paciente. Boa resposta. Mas alguém tem resposta? Não? Eu vou dar uma resposta. O melhor método é o método que o psicólogo acredita. Esse é o melhor método. Porque quando você acredita, você passa a credibilidade. Quando você olha para aquilo e fala, eu acredito nisso, você usa aquilo. Você é um instrumento daquela abordagem, daquele método. E aí você pode ir com mais segurança. Porque a gente escolhe a abordagem segundo o nosso próprio funcionamento. Naquilo que a gente acredita mesmo, nas nossas crenças, de como a gente tem mais facilidade, aquilo que na faculdade a gente olhou para aquela abordagem e falou assim, nossa, eu gostei disso, isso se encaixou dentro de mim. É isso. Esse é o melhor método. Então, não tem essa de alguém virar e falar assim, eu acho que a psicanálise é melhor, eu acho que a comportamental é melhor, eu acho que isso é melhor. Não existe isso não. Assim como o paciente vai para aquela abordagem que ele se sente melhor. E é assim que tem que funcionar, para a gente não entrar dentro de um conflito, dentro de um lugar onde a gente é a nossa verdade e a gente aponta o outro como errado. Então, a melhor abordagem é aquela em que você acredita. E aí, a gente chega, acho que esse é o último, no final. Vamos voltar. E aí, gente, essa é uma base que eu uso diariamente, que eu trago para a minha relação paciente-psicólogo, olhar com humildade, me colocar num lugar igual a outra pessoa, né? Então, acho que assim, hoje eu me vejo muito calma. Por quê? Porque eu posso errar.
E poder errar é muito bom. É claro que a gente não vai ficar lá, tem problema não, errei, tá de boa. Não, a gente vai fazer o melhor que a gente pode. Mas saber que a gente pode errar. E que as pessoas sempre vão apontar o dedo. Mas aí já é uma verdade delas, elas ainda não conseguiram abrir, né, a visão, o leque aí, para seguir adiante. Então, espero que vocês tenham gostado. Vocês querem fazer perguntas? Vamos abrir para uns minutinhos para fazer pergunta, tirar dúvida. E aí? Alguma dúvida? Espero que... Então, eu vou acreditar que foi muito claro tudo, assim. Por isso que vocês não têm dúvida. Quase 2 horas. Eu fiquei até meio rouca. Eu não tenho dúvida, mas eu gostaria de agradecer, né? Sim. Conseguir pegar muita coisa do que você fala, a gente traz para a nossa realidade, de coisas parecidas que acontecem. Uhum. E aí a gente pensa, poxa, às vezes eu tô com medo de fazer tal coisa, às vezes eu tô hesitando e aí eu posso fazer diferente. Então, é muito interessante, porque às vezes a gente fica numa profissão tão isolado, né? Trabalhando tão solo, assim, né? Uhum. Então, quando a gente troca esse tipo de experiência, de ouvir os relatos, a gente consegue ver que tem situações que a gente não está sozinho, né? Que acontecem. Acontece muito com gente. Demais. Eu que agradeço, Fran. Vocês são meus primeiras pessoas que compram aula, assim, né? E eu espero poder trazer muitas outras, né, com o tempo, né? Então, assim, para minha primeira venda online, assim, tá ótimo, tá maravilhoso. Tá bom demais da conta. Vou aproveitar também a fala da né, Franciele. Eu já tinha assistido um momento de supervisão, uma fala sua que me deu força, né, vamos dizer assim, aquela força inicial que você comentou, foi sobre questão de dar valor, né, de pagamento do paciente, você ficar, às vezes, inseguro, e você usou a palavra não ter essa insegurança. Isso foi como uma luva na minha mente, assim, sabe? Caiu perfeitamente. E que você disse, se ele não aceitou o valor, não tem problema, outros virão, né? Você falou aquilo e parece que aquele receio que estava dentro de mim, ele se desfez, Olha né? que E maravilha. comecei a acreditar mais, assim, mais em mim, né? No meu potencial, nas coisas que eu acredito, como você colocou aí, né? O melhor abordagem é aquela que você acredita. Então, eu passei a olhar para esse lugar aí que até então eu acho que estava com a névoa do medo, né? E achei também bastante interessante quando você falou das crenças, né? Que você é católica, coisa e tal. Então, quando os pacientes chegam para mim assim e trazem a religião, eu sempre tem uma passagem na Bíblia que diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não sei se isso é em todas as Bíblias, tá? Mas eu sei que está lá. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí eu sempre pergunto assim, qual é o próximo mais próximo de você? Que aí trazendo aquela sua paciente ali, né? Por que a família não gosta dela, aquela coisa toda, né? E eles respondem um monte de coisa, tipo, é meu pai, é minha mãe, é meu filho, é Deus, né? Mas o próximo mais próximo de você é você, né? Então você tem que cuidar de você, né? Eu sempre uso essa linha de raciocínio que até então não se percebe, né? Como uma pessoa que precisa ser cuidada. Né? E aí, quando você falou, aí você me trouxe outros pensamentos da Bíblia, né? Como o céu também entra em crise, né? Então, aí Lúcifer lá fazendo bagunça,
né? Então, assim, agregou aqui ao meu repertório de argumentos que, às vezes, a gente desconhece como que o outro faz, né? Então, é isso. Eu também quero agradecer, acho que é a terceira vez que eu encontro com você, Uhum. e venho aprendendo, né? Acho que a troca ela é fundamental, É. e esse lugar isolado que a Franciele está falando, a gente tem que ir caçando assim, essas parcerias, essas trocas aí, para poder Sim, crescer, com né? Para certeza. você entender, né? esse lugar. Uhum. Obrigada, tá? Isso. Nossa, eu Raíssa? é que agradeço. Eu que te agradeço. E essa fala é interessante que as pessoas elas acreditam que a gente tem sempre que amar o próximo, só que esquece do resto. Amar é o próximo como a ti mesmo. Ou seja, você precisa primeiro se amar para depois amar o próximo. Porque você precisa saber qual é o amor que você tem para você, como amar a si mesmo, para poder amar o próximo. Então, assim, a gente fica só pensando, não, eu tenho que ser boa, eu tenho que amar o próximo, eu tenho que, né, fazer caridade, eu tenho que isso, e não é bem assim. E às Né? vezes você deixa de refletir o seu Uhum. melhor, né? Porque você não está se amando. Uhum. E você vai Exatamente. ser um reflexo, né? A pessoa vai olhar para você, nossa, que pessoa bacana, né? O que que ela tem ali de especial? É porque ela está se amando, né? E quando a gente Uhum. começa a se amar, a coisa fica muito melhor. Muito. Uma vez vocês estão me fazendo lembrar do psicólogo Cláudio, eu sempre esqueço sobre o nome dele, é Cláudio alguma coisa, e ele estudou teologia. E aí tem aula dele, assim, que ele vai falando para retirar essas crenças religiosas que a gente tem. E aí ele um dia ele virou e falou assim, gente, tem gente que pergunta, posso ou não posso masturbar? É pecado? Né? Eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso. E aí ele virou e falou assim, tão calmo ele virou e falou assim, gente, você acha que Deus, ele realmente está interessado nessa nossa intimidade assim? Ele quer saber se a gente está sendo feliz, porque ele mandou a gente ser feliz, né? E a gente precisa assumir as responsabilidades das nossas escolhas. Você está fazendo mal para o outro? Essa masturbação tá te deixando tão mal ao ponto de você não conseguir nem relacionar com outra pessoa? Aí você tem que repensar. Agora, de vez em quando a gente está sozinho, gente, Deus está preocupado com isso, não. Parem de ficar achando que Deus está preocupado com coisa tão pequena. Ele está preocupado com se você está bem, se você está feliz, como que você está, se as coisas estão dando certo para você. É isso que ele está preocupado. Então, assim, e a gente fica assim, tão cheio de coisinha, né? Ah, isso não pode, isso é pecado, isso não pode, isso não sei o quê, isso não pode, isso é... Gente, e é só um caminho que ele pede. Amor. Só esse o caminho. Nenhum mais. Raíssa, só para acrescentar mais uma coisa que é bem interessante, por volta das 17 horas eu fiz um atendimento. E essa foi o primeiro atendimento hoje, né? Que é com uma adolescente de 16 anos, mas na verdade eu fiz com a mãe. E ela trouxe a filha, a jovem, ela tem uma doença chamada mielo, mielomeningite celo. O nome Nossa, da doença é essa. Isso é uma doença que tem na coluna vertebral, que é detectado no ventre ainda, né, na pesquisa lá. A cirurgia pode ser feita intrauterina e fazer a correção para que não esteja hidrocefalia. uhum. Né? Então, essa jovem, ela teve logo ao nascer, 2 dias depois ela fez essa cirurgia, mas pode ser feita ainda no útero. E no final eu fiz o atendimento com a mãe, mas eu quis, uns minutos finais, conhecer a jovem, para na próxima sessão a gente continuar. E ela trouxe uma fala que no final, que ela teve internada, coisa e tal, né? Ficou 2 meses internada, e ela trouxe a palavra força, que ela entrou no hospital de um jeito e saiu de outro. Ainda não sei o que ocorreu nem nada, mas ela falou que da palavra força, né? Que a palavra que ela
aconteceu algo que mudou a forma dela ver as coisas, foi força. Aí, quando a gente começa a falar aqui, você traz essa palavra, né? Força. Qual é a força do paciente? Eu anotei aqui numa folha. Aí eu falei assim, nossa, olha só, a menina acabou de me dizer a palavra força e a Raíssa começa a apresentação da aula com a palavra força, né? Que força que a gente tem que ter, né? Aí eu queria só ilustrar aqui que, olha só como uma coisa me levou a uma outra, né? É É isso. sempre assim. Muito Que obrigada aí bom. pelo esse momento. Eu que Posso agradeço. refletir. Eu que te agradeço mais uma vez a vocês estarem aqui, gente. Tayane, Vera, alguma pergunta? Não, tá fechado seu microfone. Todo mundo é de Minas Gerais? Você é do Rio, né, Rosane? Travou. Rio. A Franciele é de Contagem, né? Deixa eu conseguir. Sete Lagoas. Sei lá. A Tayane Mas é é do pertinho. Rio, mas está aqui em Barbacena, né? Agora eu tô te ouvindo, Tayane. E a Vera é de Barbacena também. Eu não seria dúvida, não. Só mesmo agradecer, né? Como eu tenho feito as supervisões com você e aprendendo hoje o que você passou para nós, né? E sempre você vinha trabalhando comigo esse lugar de salvadora, de sair desse papel de salvadora com os pacientes, né? Que muitas das vezes, igual em situações de suicídio, como você trouxe aquele caso do paciente, foi muito esclarecedor nesse ponto, que nós não temos esse poder, né? Nós queremos sim, como você até colocou, nós queremos a mudança desse paciente, mas se ele não quer essa mudança, nós temos que respeitar a decisão final dele. E antes eu tinha essa, né, eu sentia um pouco de culpa de eu não conseguir. E graças a Deus, assim, né, foi bem esclarecedor e a gente consegue entender que o nosso papel é contribuir, né, de uma forma de mostrar alguns caminhos, né, mas a decisão final é dele. E está tudo bem por isso, né, porque você fez o seu papel ali. Né? Como até mesmo você falou, nós somos instrumentos. Eu sempre faço isso. Claro que a gente não sabe que a gente não influencia as nossas religiões, né? Mas eu sempre procuro, na minha crença, colocar, né, diante de Deus cada paciente que eu vou atender, que me faça mesmo como um instrumento, mas sempre a decisão final de respeitar as escolhas deles. E isso tem sido muito bom para mim, até para me posicionar, eu atendo muita criança, né, me posicionar com os pais. Então, sempre assim, esclarecer, mas dizer, né, a decisão final é deles. Uhum. Que bom, Tayane. Muito bom. Muito obrigada, viu, Tayane? Obrigada a você. E Dona Veda, que bom ver essa carinha. Boa noite. Boa noite. Só agradecer. Tayane, linda, querida, amiga. Saudade. Também. Obrigada a você. Agradeço, porque sempre acrescentando, né? Sempre enriquecendo. E a gente aprendendo. Muito obrigada. Aprendi um pouquinho com cada um. A troca, gente, a troca e compartilhar um psicólogo com o outro, isso faz a nossa categoria crescer, né? Faz a gente ser bem visto, né? E tem lugar para todo mundo, porque o mundo está cada dia mais doente, mentalmente. Sim. E a tendência é piorar. Já tem uma pesquisa da OMS que em 2024, 2025 teremos uma crise aí vindo e as mortes serão por ansiedade e depressão. Né? Então, assim, isso é muito triste. Então, nós temos muito trabalho pela frente. Com certeza. Né? Vai ter lugar para todo mundo. Com certeza. É só não ser boazinho com o paciente. Ok, então, né, gente? Mais uma aprendizagem, estou aprendendo. Gente, queria agradecer. Vamos fazer um printzinho para eu postar? Fran, aparece aí, Fran. Tá fechado? Aí, vamos fazer um print para eu postar lá no Instagram?
Pode. Pode ir? 1, 2, Sim. 3. Aí, gente, eu mando o print para vocês também lá no grupo. E aí vai funcionar 7 dias lá. Vocês podem mandar todas as dúvidas da aula, o que vocês tiverem para mandar, pode mandar. Eu vou reorganizar esse material aqui, os slides eu já vou mandar. Mas eu vou organizar mais um materialzinho aqui com relação a essa aula e vou mandar lá também. Tá? Tá bom, então. Então tá. Um beijo. Obrigada aí, uma boa noite, tá, pessoal? Boa Boa noite. noite. Prazer. Foi um prazer. Tchau, Até tchau. mais. Fiquem com Deus. Tchau.